Cadê a falta, pessoal? Teacher Daniel here again. Bom, hoje a gente tá aqui. Novo jeito de posicionar a câmera aí, vamos ver o que vocês acham. Vou fazer um vídeo que eu tenho protelado muito para fazer, né? Um vídeo que há muito tempo já que eu tô querendo fazer, desde o começo do canal. Acho que na primeira semana eu fiz uma listinha de vários vídeos que eu queria fazer e esse era um dos que estão lá ainda até hoje, né? Eu vou fazendo e vou riscando essa listinha e esse está lá há muito tempo. Eu venho tendo um sentimento aí meio como Jonas, do Jonas e a baleia da Bíblia, que é a mensagem que Deus me manda passar e eu estou protelando e tá entrando dentro da barriga da baleia para não falar sobre isso. Não sei porquê também, porque é um assunto que faz muito sentido com a intenção do canal, né? A intenção do canal, todo mundo sabe que é colocar vídeos musicais, também colocar as aulas de inglês, que eu vou começar a gravar semana que vem, mas também é para passar a ideologia cristã, né? Depois que eu me converti em 2013, através do professor Tolkien e de vários acontecimentos na minha vida que um dia eu vou comentar com vocês, eu percebi que a minha missão é não deixar as pessoas viverem na ignorância desse mundo, né? Eu fui doutrinado a ser um ateísta por causa da minha maneira de viver, mas eu, graças a Deus, hoje eu entendi a verdade de Cristo, né? Então a minha missão como cristão é passar para vocês aquilo que eu aprendi, né? Foi a única coisa que Jesus deixou pra gente, foi a ordem de ir e evangelizar, né? Passar o evangelho para as outras pessoas, para que ninguém morra assim, sem saber sobre as boas novas. Bom, esse vídeo aí vocês já devem ter visto no título, o satanismo e o cristianismo, né? Não sei como vai ficar aí certinho, mas a intenção é falar sobre essas duas coisas. Bom, primeiro a gente tem que se desvincular daquela imagem, primeiro a imagem de Deus, um velhinho sentado lá no trono, né? E também se desvencilhar da imagem de Satanás, com o tridente e o rabo e aquelas coisas toda babaca, né? Quando a gente fala de satanismo, a pessoa já imagina o diabo, imagina o chifrudo, e o satanismo na verdade não é nada disso, né? É uma coisa muito mais sutil e mais perigosa do que a gente imagina. Eu não vou entrar aqui explicando quem foi Lúcifer, nem sobre o luciferianismo e tal, sobre essas coisas, isso é assunto para outro vídeo. Eu vou ser claro e sucinto para as pessoas que estão começando a aprender sobre isso agora, né? Depois a gente pode discutir também sobre o luciferianismo e várias outras coisas sobre esse assunto, né? Eu estudei muito sobre o ocultismo, que eu gosto muito de rock and roll, e o mundo do rock and roll ele investe nessa coisa de uma maneira assim meio estranha, acabou ficando muito alegórico e na verdade muito babaca, né? Um dos maiores satanistas que a gente tem no mundo do rock and roll hoje é o Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. Ele é um verdadeiro satanista e eu vou explicar por quê, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender que o cristianismo e o satanismo são coisas totalmente antagônicas, né? A mensagem principal do cristianismo é: ame o seu próximo, né, como a ti mesmo, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça, seja feito com você, e ame a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa mensagem. O cristão ele tem que ter essas três coisas guardadas dentro do seu coração, e não só dentro de si, mas externar isso também, né? É importante que ele faça isso. E a mensagem do satanismo, ela é literalmente antagônica a isso, né? Você exclui as outras pessoas da equação e fica com aquilo que só existe a sua vontade, o seu desejo, seja ele qual for, sexual ou desejo material, qualquer coisa que você tenha vontade de fazer, você vá e faça, sem pensar nos outros, sem pensar em consequências. Essa é a mensagem principal do satanismo. Não me venham dizer que não é. É isso, tá? A lei de Telema, de Crowley, já explica isso. Se você acha que o satanismo é outra coisa que não isso, né, que existe uma forma de respeitar o desejo dos outros sendo satanista, você não entendeu a mensagem do satanismo, tá? Então vai estudar um pouco mais.
O que eu estou falando sobre isso nesse vídeo? Bom, o que eu vejo, pessoal, é que muitas pessoas, elas se dizem cristãs e seguem o satanismo, às vezes sem nem perceber. E às vezes o contrário acontece também. A pessoa se diz satanista porque se rebelou com a igreja e na verdade ela segue um preceito de vida cristão, né? Ela abraça aquela figura, né, da caveira, aquela coisa meio malucona do rock and roll, só que ela na verdade é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que não faz mal às outras pessoas. E na verdade se diz satanista, né? Se diz ou ateu, ou seja lá como uma pessoa se intitula, mas ela diz que ela não segue a Cristo, não segue a Deus, mas segue aqueles preceitos cristãos, né? Então a gente vê os dois lados, o satanista que na verdade é cristão e nem sabe, e o cristão que acha que é cristão, né? Mas é um puto de um falso moralista, filho da puta, um hipócrita, que são os piores do tipo de gente que pode existir, né? Pessoa hipócrita, pessoa que fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. Bom, não que a gente nunca erre, né, pessoal? A gente erra porque a gente é humano, né? A gente não é santificado, então a gente vai sempre errar. O importante é saber reconhecer o seu erro e ter a humildade de reconhecer o seu erro, né? Bom, por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque tem muitos alunos, e tive também muitos alunos, e pessoas que eu conheci também durante essa vida que se dizem satanistas porque gostam daquele mundo do rock and roll, mas a maior cagada da pessoa é achar que ser satanista é idolatrar o diabo, né? Idolatrar aquela figura do tridente, gostar de coisas vinculadas à morte e coisas vinculadas muito à religião celta, né? A figura do Halloween, do Samhain e tal. Gostar daquela cultura celta, gostar da cultura nórdica, dos vikings, não necessariamente faz de você um satanista, pessoal. Porque a regra número 1 e única regra do satanista verdadeiro faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, né? Essa ideia foi preconizada pelo Aleister Crowley. Um dia a gente pode fazer um vídeo sobre esse grande filho da puta, né? Que é um grande filho da puta, um cara muito babaca. Bom, um dia a gente faz um vídeo sobre o Crowley. Mas o satanismo basicamente é não ter regra nenhuma, né? É você fazer aquilo que te dá vontade de fazer. E por que o satanismo é errado, teacher? Porque é errado se eu faço aquilo que eu quero, mas se o que eu quero não é fazer mal para as pessoas? Tudo bem, meu amigo. Vou te explicar uma coisa. Vamos colocar como se a teoria da evolução não fosse uma teoria, né, que fosse verdade. Nós somos seres, segundo a teoria da evolução, que é uma espécie de primata que evoluiu e virou o ser humano. Tá. Vamos levar isso aí como se fosse verdade absoluta. Tem coisa na teoria da evolução que faz sentido e tem coisa que não faz muito sentido. Um dia a gente faz um vídeo sobre a teoria da evolução, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas vamos dizer que a gente é uma espécie de primata que evoluiu. Tá. Os primatas, pessoal, eles vivem em sociedade. Por mais que sejam sociedades extremamente caóticas ali naquele sentido deles, eles vivem em sociedade. Você dificilmente vai ver um macaco sozinho andando por aí. Isso é que ele foi expulso do seu convívio social por algum motivo, ou ele está para morrer, alguma coisa assim. Nós não somos animais como os ursos, por exemplo, né? Os ursos, eles são animais meio eremitas, né? Eles são animais que não vivem muito bem em sociedade. Você vê ali, numa floresta, é um urso, 2 ursos que tem numa floresta. Primeiro, porque ele é um ser grande, né? Um animal que precisa de muito alimento para se alimentar. Se eles vivessem em comunidade, eles iam simplesmente arrasar todo um espaço ali. Eles não poderiam viver em bandos de ursos, né? O urso ele tem um comportamento diferente dos primatas, ok? Entendeu isso aí? Bom, se você entendeu isso aí, já é meio caminho andado. Se a gente, segundo a teoria da evolução, é uma espécie de primata, a gente vive em sociedade. O urso poderia ser satanista? O urso até poderia ser satanista. Ele vive sozinho, ele fica lá na dele, ele procura a fêmea na época do casamento,
Depois, se ele chegar a encontrar com aquela fêmea, não foi época de casamento, eles vão brigar e vão se estraçalhar, provavelmente. É, e o próprio filho dele, se ele encontrar com o filho dele depois de a cria dele, né, que ele fez com aquela fêmea na época de casamento, e for um competidor dele por território ou por outras fêmeas, eles vão se estraçalhar, eles vão brigar, tal. Ele pode ser satanista, se ele quiser, né? Ele faz o que ele quer, para ele é de ser o todo da lei, porque ele vive sozinho. O ser humano não pode fazer isso, né? O ser humano não pode viver dessa forma, porque a gente vive em sociedade, tá? A gente precisa de outros seres humanos para viver com a gente. A gente não vive totalmente sozinho. Existem os eremitas, aquelas pessoas que gostam de ficar sozinhos. Existe. É possível sobreviver dessa forma? É. Mas não é assim que a gente costuma fazer, né? A gente se socializa. O ser humano precisa de outros seres humanos para conversar, para ajudar. De uma certa forma, é assim que a gente vive e não há como mudar isso, tá? Então, já sobre essa ótica, pessoal, a gente já vê que o satanismo não funciona. Eu não posso fazer aquilo que eu quero, tá? Eu não posso apenas fazer aquilo que eu quero. Se eu faço só aquilo que eu quero, eu vou estar interferindo na liberdade de outras pessoas fazerem aquilo que elas querem também. Entenderam? Então já cai por terra aí. O satanismo já cai por terra porque ele não é social. Ele não vislumbra a possibilidade das pessoas viverem juntas. Porque se eu tenho desejo sexual, eu vou lá e vou satisfazê-lo, não importando com o desejo da outra pessoa. Mas e se eu desejo fazer o bem? Beleza, se você deseja fazer o bem, você não vai interferir na liberdade de outras pessoas, então logo você está seguindo o cristianismo, sem nem saber, né? Essa aqui é a grande verdade, pessoal. Não se rebelem contra Deus, contra a igreja, por conta dos erros dos homens, tá? Isso é uma coisa que eu bato muito no Facebook, então estou criando muita inimizade no Facebook aí, porque eu falo isso. Não coloque a culpa de Deus, a culpa em Deus, sobre coisas dos homens, né? Não façam isso, isso mostra uma idiotice muito grande. Deus é um ser perfeito, onisciente, e Ele nos fez e Ele nos deu o livre-arbítrio para viver da forma que a gente quiser. Você pode escolher ser mal, se você quiser. Você pode escolher fazer maldades. Eu vou usar para ilustrar aqui o exemplo de um filho de uma puta. Eu assisti um vídeo aí hoje de um canalha que vendeu um PlayStation 4 aí. Uma pessoa colocou um pedaço de madeira dentro da caixa e vendeu. Se você tiver curiosidade, procura no YouTube que você vai ver. Isso lá nos Estados Unidos, né? O cara, ele pensou apenas nele, né? Ele deve ter tirado o PlayStation ali pra ficar pra ele e foda-se, ainda o pior, desenhou uma piroca na madeira que ele colocou lá pra sacanear a pessoa. Pô, uma criancinha ganhou aquilo lá, né, cara? Se você for ver, vou dar risada. Se você dar risada disso aí, eu sou um cuzão, né? Não tem graça nenhuma interferir no direito das outras pessoas. Não tem graça nenhuma você ser um filho da puta, tá? A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, não quero me estender mais que 15 minutos aí nos vídeos. A mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é a seguinte: procure saber como funciona o satanismo de verdade, tá? Para você ver se você às vezes é um cristão, um falso moralista, que está falando que segue a Jesus, que segue a Cristo, e na verdade está seguindo só o seu desejo, né? Ser satanista, pessoal, não é aquela pessoa que idolatra o diabo, que rock and roll e tal, e se veste de preto e pinta os olhos, coisa muito bicha, pinta os olhos lá e faz aquelas idiotices, né? Por que idiotice? Porque se você é um satanista de verdade, real, né? Você não precisa ser trevozinho. Se você é um satanista de verdade, você sabe que o satanismo, a regra do satanismo é faz aquilo que tu queres. Se você quiser se pintar de preto que nem um idiota, você pinta. Se você não quiser, você não precisa. Você pode andar de terno e ser um satanista, tá? Você pode fazer o que você quiser se você é um satanista. E qual que é a diferença disso para o cristianismo? Só existe uma diferença. O cristianismo, depois da vinda de Jesus, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, porém respeitando o seu próximo. E isso é muito bonito, porque ele te dá a liberdade para fazer aquilo que você quer,
você só não tem a liberdade de afetar a liberdade de outras pessoas. Pessoal, pensa sobre isso, como é bonito o cristianismo, como é bonito a mensagem de Jesus, tá? Ele te dá a liberdade de fazer aquilo que você quiser, assim como no satanismo. Só que no satanismo você tem a liberdade de fazer aquilo que você quiser, mesmo que for uma coisa ruim. E no cristianismo, não. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, sem afetar outras pessoas, tá? A mensagem de Jesus é muito simples. Enquanto a mensagem do satanismo, né, pregada por Crowley, faz o que tu queres, que há de ser o todo da lei, a mensagem de Jesus é: faça o que tu quiseres, tendo o respeito pela liberdade do teu próximo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, tá? São antagônicos. E isso, se você parar para pensar de uma forma naturalística na vida do ser humano, você vai perceber que a gente foi feito para seguir o cristianismo, né? Que a gente é um ser social. Então pense sobre isso. Essa discussão não termina aqui, né? Eu poderia ficar aqui meia hora falando sobre esse assunto. Tem muita coisa que eu queria falar. Se você continuar essa discussão, coloque nos comentários. Aí eu posso explicar o luciferianismo para vocês, que ele difere de certa forma do satanismo, né? Tem várias coisas que poderia explicar para vocês. Se vocês querem se aprofundar nesse assunto, eu sugiro o canal The Fuel Project, meu amigo Mark Farley. Eu já falei bastante dele no canal. Ele explica de uma forma maravilhosa. Ele é um pouco rápido no inglês, mas uma vez que você tenha entendido como ele fala, você vai entender uma coisa maravilhosa, tá? Tem legendado, pelo menos a série Know Your Enemy, Conheça o Seu Inimigo e Stay Free, Permaneça Livre. Tem legendado, você consegue encontrar aí no YouTube legendado. Procure, faça isso, tá? Não tenha preguiça de procurar a verdade. Se você não concordar, você não concorda, mas não deixe de assistir, tá? Não deixe de olhar, não deixe de procurar a verdade, não deixe as pessoas vomitarem a verdade em cima de você, sem procurar ver se é verdade mesmo, tá bom? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2016, vocês vão ver outros vídeos antes. E eu desejo para vocês, não 2016 maravilhoso, eu desejo que 2016 de vocês seja aquilo que deve ser, né? Aquilo que é destinado a ser. E ele vai depender única e exclusivamente das escolhas que você fizer nesse ano, da ousadia que você tiver para iniciar novos planos, da vontade de fazer as coisas que você vai ter, tá? Ele não depende nem de karma, nem do que está reservado, nem de destino. O 2016 que você vai ter vai ser a imagem hermética daquilo que você criar em 2016, tá? Então, faça alguma coisa em 2016. Seja uma pessoa boa. Seja cristão, tá? Mesmo que você não queira falar com esse nome, mas seja, tá? Seja uma pessoa boa, faça o bem para as outras pessoas. Você talvez não ganhe nada em troca, mas é isso que você tem que fazer, tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, compartilhe, coloque em outras mídias aí, ajude a divulgar o canal Redneck Chess, tá? Até a próxima slide. Coloque aí o que vocês acharam desse novo layout dos vídeos. Obrigado, até a próxima slide.